Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Vamos estudar a biologia do ganho e perda de peso, um assunto extremamente interessante e importante. Fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Muito bem, pessoal. Olha só, esse assunto é muito interessante. O nosso corpo evoluiu para o movimento. O problema é que hoje a vida moderna não somente nos permite, como muitas vezes nos impõe, ficar sentados o dia inteiro trabalhando ou estudando. E aí começam varizes, dores nas pernas, dores nas costas e problemas de saúde. A gente vai no médico, faz aqueles exames todos, fala, o teu colesterol tá alto, tu tá com triglicerídeo, o LDL tá alto, o HDL tá baixo, tem que melhorar tudo isso. Aí o que você recebe de recomendação? Faça atividade física, porque o nosso corpo evoluiu para isso. Nossa fisiologia precisa que o coração bata, que o sangue circule, para irrigar, enfim, os nossos músculos, levar gás oxigênio para todas as células e eliminar o dióxido de carbono. Então é um movimento. Portanto, agora a gente passa o dia inteiro sentado e começam todos os problemas de saúde. Tá? Junto a isso, a gente tem que entender a nossa evolução e a nossa fisiologia para compreender depois a questão, né, a biologia do ganho e perda de peso. Então preste atenção. Enquanto que o nosso corpo ele foi moldado para o movimento, ao mesmo tempo ele luta para não gastar e sim para armazenar a energia consumida. Então olha que loucura. Nós precisamos de movimento. Porque imagina 300 mil anos atrás, quando surge lá a nossa espécie, aproximadamente por esse tempo, tu tinha sede, tu tinha fome, tu não podia, como a gente faz hoje, vai na geladeira, come um pãozinho, alguma coisa e volta aqui, dá alguns passos, volta para a cadeira. Não, lá tu tinha que sair para caçar muitas vezes, e a longas distâncias, tu ficava andando, né, enfim. E isso fazia com que o teu corpo, primeiro, tivesse que ter um movimento, evoluindo assim no movimento. Não só a nossa espécie, como os que vieram antes de nós. Tá? Ao mesmo tempo que isso acontecia, o nosso corpo precisava do movimento e, portanto, ele foi moldado assim. Quando você encontrava, os carinhas lá atrás encontravam comida, o que acontecia? Ele falava, tchê, come o máximo que tu puder, mas come até estourar, porque vai saber quando você vai comer de novo. Então as pessoas naquela época comiam muito, 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 e o que o corpo mandava agora? Ok, tu já te movimentou para buscar seu alimento, sua água, tudo, agora você tem que lutar para armazenar essa energia. Então fica paradinho aí, tu já encheu tua barriga, fica paradinho para quê? Para converter toda aquela energia que você consumiu em reserva, né, que fica nas gordurinhas. Por quê? Porque vai saber quando você vai ficar mais uma semana sem conseguir comer, então você precisava armazenar. Então olha que loucura é a vida. Porque como aconteceu essa evolução nesse sentido, hoje o nosso corpo não fica, a nossa fisiologia não fica pensando, tchê, tá tudo bem, tu pode comer pouco agora porque tu vai comer daqui a 3 horas de novo. Não, ela continua, o nosso corpo instintivamente continua falando assim, come até explodir, porque vai saber se daqui a 7 dias tu vai continuar sem comida, só vai conseguir daqui a 7 dias, 10 dias, uma comida de novo, então o que vai acontecer? Armazena! É isso que acontece. Então, para nossa cabeça, a gente até tem um raciocínio, começa assim, não, eu vou começar a comer bem saudável, comer pouquinho, mas chega na hora, teu corpo fala, cara, manda, e lutar contra os hormônios, eu vou falar de alguns hormônios também, é uma coisa bastante complicada. Então nós temos que entender isso. Para a nossa saúde precisamos do movimento, mas precisamos lutar porque o nosso corpo, além disso, vai mandar para tu ficar parado quando tu comer. É por isso que te dá, por exemplo, o sono pós-prandial, você come, depois do almoço dá aquele baita sono, porque o teu corpo fala, cara, tu já comeu, agora vamos deitar para armazenar isso. Para de gastar, tu não precisa mais sair para caçar. Olha que coisa complicada. Então, essa biologia de ganhar ou de perder peso parte disso aí. Então, a gente tem que entender que sempre vai ser uma luta constante entre a tua consciência e o teu instinto. Se você está acima do peso, moçada, é uma luta constante entre o teu raciocínio, sabe? Não, eu preciso comer menos e fazer atividade física. Ao mesmo tempo é o teu corpo fisiológico falando, não, Tito, tu precisa armazenar, porque tu vai ficar 10 dias sem comer, então, entendeu? Então o que acontece? Você tem um peso ideal. Aqui não existe uma estimativa, porque o peso, né? A gente fala, qual é o teu peso ideal? Nem quero entrar na parte física, falar, nem, enfim, mas a questão do teu peso, tá? Tu pensa assim, mal, o meu peso ideal varia para uns quilos a mais, para uns quilos a menos. Dentro daquele intervalo, você vai considerar o peso ideal. O problema é que você pode ter um superávit calórico durante um longo período que vai fazer você ganhar peso e ficar, portanto, acima do seu peso ideal.
E o déficit calórico, ou seja, você começa agora um longo período de tempo comendo menos e gastando mais, você vai perder peso. Isso é moçada, isso aqui é básico, porque você come, tá? Vem a comida, você ingere, absorve todos os nutrientes, tá? E excreta o soretinho lá que tu não vai usar. E ok, esse é o ciclo. Então, nesse exato momento, preste atenção, olha que louco, né? Pensar nesse sentido. Nesse exato momento, ou você está ganhando peso ou perdendo peso. Não existe, não, tu pode até estar assim, tá? Mas normalmente o que vai acontecer? É muito raro tu estar exatamente assim na balança do ganhar e do gastar, do que tu ingere e daquilo que tu gasta. Ou seja, normalmente você vai estar ou engordando um pouquinho ou emagrecendo um pouquinho. E de acordo com o que você faz ao longo dos dias, das semanas ou dos meses, que vai mostrar se você vai engordar, ou se você vai emagrecer, ou se vai ficar sempre no equilíbrio. Hoje você comeu muito mais do que você está acostumado, você vai engordar lá, sei lá, 100 gramas. Amanhã você come um pouco menos, você vai emagrecer 100 gramas, mantendo-se num peso ideal. Então, quando tem déficit calórico, presta atenção, significa que você gasta mais calorias do que consome. Se você está gastando mais do que você está consumindo, é óbvio que você vai emagrecer e você vai ficar bem magrinho. Lembrando que ficar muito magrinho também não é saudável. As pessoas podem vou ficar, não. Ficar muito magrinho ou muito gordinho, os extremos não são saudáveis. O saudável, volto a dizer, é você estar no seu peso ideal e muito mais do que olhar somente o peso da pessoa, você tem que ver os nutrientes que circulam na corrente sanguínea dessa pessoa, certo? Muito bem. Então, olha só. Isso aqui é o nosso balanço. Agora, o que você tem que pensar é o seguinte. Eu tô comendo demais. 2, 3 dias eu vou engordar? Não necessariamente. Durante aqueles 2 ou 3 dias, talvez tu tenha ganho um pouquinho de peso. Mas conscientemente, isso é uma dica que eu dou pra ti. Se tu acha que tu comeu muito num dia, em 2 dias, fala, vou passar uns 2, 3 dias também comendo um pouco menos. Pra quê? Pra ter este balanço entre o ganho e a perda de peso. Tá? Isso aqui é basicão, tá, pessoal? Não tem muito segredo. Você fala, se tu come, você tem que gastar aquilo que tu comeu. Se tu não gastar, você vai engordar. Se tu gastar mais do que tu comeu, você vai emagrecer. Bom, básico. Agora, olha só. Tem 2 pontos aqui que a gente tem que entender sobre essa questão. Você vai pegar uma pessoa e fala, a pessoa tem 1,70 m e tem 110 quilos. Ela é gorda? Não necessariamente. Pode ser 110 quilos de músculo. A pessoa super musculosa. Ou seja, necessariamente falar de peso, você não está falando obrigatoriamente da gordura, e sim daquela massa que tem, se é massa magra, ou tal, se é músculo ou se é gordura. Então o que acontece? Quando a pessoa faz musculação, é extremamente importante, porque nós temos a taxa metabólica basal. O que significa isso? Cara, tu está parado aí, tu está gastando energia, tu está dormindo, tu está gastando energia. O teu corpo, para funcionar, gasta energia. Acontece que quanto mais músculo você tiver, maior será o seu gasto de energia quando você não está fazendo nada. Então a musculação é tão importante por vários motivos da saúde, mas estamos falando aqui sobre ganho e perda de peso. Porque quando você tem uma massa muscular maior, você está começando agora a ter uma taxa metabólica basal com maior gasto energético e você pode até comer um pouquinho mais. Muitas vezes eu vou na academia e falo agora malhei, hoje de noite eu posso comer bastante, porque é claro que é um pensamento completamente esdrúxulo, né? Enfim, porque o que adianta ir só na academia e comer um monte de... Tudo bem também, enfim, só um pensando alto aqui. Mas o que acontece... o que acontece, gurizada, é que a musculação é importante para aumentar essa taxa metabólica basal. Sem contar, é óbvio, né, que tem a questão da estética, a pessoa se sente melhor, e também há várias doenças cardiovasculares que têm a ver com sedentarismo, são evitadas pela musculação. Então faça musculação, ela é importante. Só que um outro tipo de atividade, que a gente chama das atividades aeróbicas, que seria uma corrida, um futebol, um basquete, até uma luta, né, enfim, um jiu-jitsu, poxa, ali você está fazendo um exercício que a gente chama de cardio, ou seja, você aumenta a frequência respiratória, os batimentos cardíacos, e aumenta a taxa metabólica naquele momento. Então, o ideal para você ganhar, ou melhor, para você perder peso, podemos dizer assim, é aliar musculação com aeróbico. Claro que você pode até ganhar peso. Muitas pessoas entram para a academia e falam assim, eu tô com menos gordura, no entanto eu ganhei 2 quilos. Bem-vindo aí, né, porque tu estás no mundo agora, seja feliz, porque estás no mundo ganhando massa magra. E o músculo, ele é pesado em comparação à gordura,
certo? Muito bem, então isso é importantíssimo a gente sempre associar. Tá? Mas vamos entender agora um pouco mais, falando literalmente da questão biológica, porque isso aqui todo mundo sabe, basicamente, isso aqui é tranquilo, comer, não comer, engordar, emagrecer, ok, tá? Agora vamos falar de algo muito importante, e aí sim entrando um pouco da biologia. Quais são as fontes de energia? Tu já parou para pensar assim, tchê, tô me sentindo cansado, ou tô sem energia, aí tu come, pô, tava precisando, tava sem energia, porque o nosso corpo, ele é uma máquina extremamente interessante, complexa, linda, charmosa, com todos os sentidos que eu possa falar. A primeira fonte de energia que o nosso corpo utiliza é a glicose. A glicose é um açúcar, é um monossacarídeo, um açúcar simples. Lembra quando a gente estuda na biologia respiração celular ou fermentação? Quem entra nesse processo básico, né? Básico não estou falando que é o processo, mas o primeiro a entrar vai ser a glicose, que tem 6 carbonos. Então o nosso corpo utiliza essa glicose para produzir ATP, que é a energia que o nosso corpo, enfim, é a moeda energética do nosso corpo. Piscou o olho, tu gastou ATP. De onde é que veio essa ATP? Da glicose, ok? Bom, a glicose tem o seguinte, e aí que entra a parte biológica da coisa, que você tem que entender isso para ter o seu controle de peso. Se você comer demais, a sua taxa de glicose começa a subir na tua corrente sanguínea, é normal. O que o nosso corpo interpreta? Tchê, tá subindo a glicose, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que produzir insulina. Quem é que produz insulina? O pâncreas. O pâncreas produz insulina para pegar essa glicose e converter a glicose em glicogênio. Ou seja, a glicose é um monossacarídeo, é um açúcar simples. A insulina pega esses açúcares simples, coloca no teu fígado ou em células musculares, do esqueleto, células musculares estriadoesqueléticas, e armazena temporariamente a glicose na forma de glicogênio, que é glicose, tudo juntinho, isso é um glicogênio. E está lá, uma reserva. No momento que você está usando ela ainda, está gastando energia, o nosso corpo vai quebrando esse glicogênio para produzir mais glicose. E quem é que faz esse movimento contrário? Aí vem o glucagon. Então a insulina pega a glicose que está na tua corrente sanguínea e põe em forma de glicogênio no fígado e músculos, e o glucagon também produzido pelo teu fígado vai liberando, permitindo liberar esse glicogênio para que o teu corpo receba a dose certa de glicose. Quem tem diabetes, tá? Quem tem diabetes, o que acontece? Não produz insulina, se é um insulino dependente, vamos botar lá, tá? O que vai acontecer? Cara, se tu come, o açúcar no teu sangue sobe, tua glicemia sobe e não diminui no teu sangue porque tu não converte a glicose em glicogênio, porque tu não produz a insulina. Tá aí a pessoa, né, que tem diabetes do tipo 1 vai injetar lá e tal, vai ter aquele controle, injeta diretamente esse hormônio proteico para fazer este equilíbrio. Acontece que a glicose subiu, você armazenou em glicogênio e nas próximas 3, 4 horas tu não comeu nada e está gastando bastante. O que vai acontecer com o glicogênio? Vai começar a acabar. Acabou. O que teu corpo vai pensar? Cara, não posso parar. Não posso parar. Não vou cantar essa música que é pesada. Mas o que acontece? Se está acabando agora o glicogênio e, portanto, a glicose, o teu corpo, por não poder parar, vai começar a queimar os triglicerídeos. Os triglicerídeos é a reserva que nós temos de energia na forma de gordura, onde estão armazenados nos adipócitos. Então, toda a gordurinha do teu corpo, as células de gordura dentro delas, vai ter o triglicerídeo, que será quebrado quando você precisa de energia, está faltando a primeira fonte, para que você produza ATP novamente. E é uma sacada importantíssima, porque se você engordou aos 10 anos de idade, essa gordura que está aí no teu tecido adiposo, nas tuas células adipócitas, tu vai estar com 50 anos, se tu não utilizar, ela não está estragando, ela continua ali. Ou seja, a reserva que você faz em forma de triglicerídeo, vai durar uma vida inteira se tu não gastá-la. E olha que interessante, pessoal. Se você comer demais e aumentar a taxa de glicose, você converter em forma de glicogênio e você for dormir o dia inteiro, o que vai acontecer com esse glicogênio? Com esse açúcar? Ele vai ser convertido em gordura. Por isso que comer demais, mesmo que tu não, mas eu não como gordura, como só açúcar, tu vai acabar armazenando gordura. E aí o que vem a questão? Cara, você vai começar a armazenar cada vez mais. E uma coisa importantíssima que poucas pessoas sabem, os adipócitos, eles vão ser produzidos quase que 100% ainda na primeira infância. Então, quando a gente pega um bebezinho e quer ver ele bem gordinho, quanto mais gordinho melhor, e a criança com 2 anos bem gordinho, vamos engordar mais, vamos dar leite com maisena, e vamos botar gordura na boca da criança, porque
é bonitinho, e realmente é bonitinho, não estou falando que não, mas o que você está fazendo? Está fazendo essa pessoa criar muito adipócitos, e pode ser que este bebezinho bonitinho, que você voluntariamente, mas sem maldade, está fazendo ele ficar gordinho, pode ser que essa criança, quando chega à fase adulta, ou até de adolescência, tenha dificuldades em emagrecer, porque produziu muitos adipócitos naquela fase. Loucura isso, né? Então tudo é o equilíbrio. Mas aí tu me pergunta, professor, primeira fonte é a glicose, glicogênio, o açúcar, ok. A segunda são as gorduras, os triglicerídeos. E se falta triglicerídeo? Como terceira fonte de energia do nosso corpo, aí, cara, tu tem que estar desnutrido, basicamente. O teu corpo vai começar a queimar agora proteína. Se isso acontece, infelizmente no mundo ainda tem gente passando fome, a pessoa está numa situação muito crítica mesmo, né? Aí é uma coisa aí social que eu não vou entrar nesse detalhe, mas normalmente fica entre glicose e triglicerídeos. Bom, e quais são os hormônios? Bom, falei para vocês, insulina e glucagon. Insulina pega a glicose em glicogênio, glucagon, glicogênio em glicose, produzidas pelo pâncreas. Então são dois hormônios proteicos aí que estão sendo regulados. Outra coisa, nós produzimos um hormônio chamado leptina. E esse hormônio faz aquela que a gente chama de o hormônio da saciedade. Ou seja, tu comeu, esse hormônio vai ser produzido por células de gordura e fala, tia, tá tudo bem, tu já comeu. Para de comer porque não precisa mais. O problema é que a gente quando começa a comer e a comida tá gostosa e a gente gosta evolutivamente de comida mais gorda, a grande maioria das pessoas, porque evolutivamente comer comida mais gorda era mais vantajoso do que comer alface. Alface é importantíssimo, mas não te dá gordura. Como tu comer uma carne, uma picanha e comer aquela gordura. Então o nosso corpo, ele vai querer que a gente coma. Lembra que é aquela luta que eu falei. Ele vai querer que a gente coma cada vez mais comida gordurosa. Porque é onde tem mais energia. E o nosso corpo está se lixando se você vai comer daqui a 3 horas. Ele ainda está entendendo que pode ser que tu fique 7 dias sem comer. Então tu tem que engordar o máximo quando tem comida disponível. Troço é louco. A biologia é linda, vai dizer. Enfim, a leptina, portanto, é um hormônio liberado quando fala, não, tu já está tranquilo, está saciado, pode parar de comer. Só que tu começa a comer 5, 10, 15, 20 minutos depois, tu ainda está comendo porque esse hormônio não foi produzido. Aí tu só para de comer, isso acontece com muitas pessoas, quando não entra mais. Tu começa a comer um monte de bauru, um monte de lanche, pizza. Aí de repente chega um momento assim e fala, cara, eu ainda tô com vontade de comer, tô com fome, mas não entra mais. Claro, não deu tempo ainda do teu cérebro interpretar que tá tudo ok, mandar mensagem para os teus adipócitos para produzir a leptina para ele entender, pô, não precisa mais comer. Quando isso acontece, você já está estufado, cheião. Esse é um grande problema, tá? Porque uma vantagem para quem come devagar é essa. Então, uma dica, se você está acima do peso e que quer voltar para o peso ideal, é comer devagar, mastigar lento. Por quê? Porque quando tu come muito rápido, tu não vai perceber isso rápido, entendeu? Vai demorar até chegar, tu já comeu toda a pizza, 2, 3 pizzas. Então, um dos segredos é comer devagar para dar tempo do teu corpo, dar um sinal para você mesmo, falar, tia, tá tudo bem, já comeu. Tanto é que a gente faz muitas vezes, quem tá em processo de dieta, começa a falar assim, tia, realmente, eu comi um pão, vamos lá. E esse pão, ele não foi suficiente, eu continuei com fome. Só que passa 10, 20, 30 minutos depois, tu fala, pô, realmente aquele único pão me matou a fome, tá tranquilo. Todo mundo já deve ter tido essa sensação. Tu ficou com vontade de comer, tu continua com fome, mas passa meia hora, tu fala, não, realmente eu não precisava mais comer, estava o suficiente. Por isso que o segredo tá aqui. Acho que eu me arranhei aqui, barbaridade. Bom, depois tem a grelina, que é o hormônio da fome, produzida por células do estômago, e é o hormônio que faz... Por isso que eu falo assim, muitas das questões de engordar ou emagrecer tem relação com descontrole hormonal, tá? A gente vai falar aqui principalmente do metabolismo. Mas quando tu tá com pouca glicose, quando você está baixando, né, está gastando muita energia, não tem muita disponível, está usando triglicerídeo, você vai liberar a grelina, seu estômago, para falar, tia, estou com fome, tem que comer mais. Bom, então são esses hormônios. E tem os famosos T3 e T4, que são liberados pelas glândulas da tireoide, pela glândula da tireoide, e que o T3 e T4 regulam o metabolismo. Se você produz pouco, você vai ter hipotireoidismo. E aí você vai viver cansado, comendo demais, e ao invés de utilizar o açúcar aqui, o glicogênio, para produzir ATP, você vai, não, vamos descansar, ou seja, a pessoa é mais lenta, a pessoa engorda mais fácil, porque pode ser que esteja com um baixo metabolismo da própria glândula tireoide, produzindo pouco T3 e T4. O contrário é o hipertireoidismo. A pessoa tem um metabolismo acelerado.
também não é saudável, tá, gurizada? Tudo é o equilíbrio. Por isso que muitas vezes a pessoa está engordando, não sabe por quê, e um dos motivos pode ser um descontrole na tireoide. E tem tratamento, por isso você tem que procurar auxílio médico também. A questão da genética. Gurizada, te liga, a genética é extremamente importante também, a gente sabe, porque a genética determina a produção desses hormônios todos aqui, tá? A genética, então, a tua informação genética. Então tem pessoas que têm uma tendência maior a produzir, por exemplo, testosterona e tem mais músculo naturalmente, outras não. E além disso tudo, a própria genética regula a distribuição dessa gordura no corpo. Onde é que ela está? Porque uma coisa, fala assim, o homem lá, a mulher, sei lá, pô, tem gordura só no lugar que quer ter, no lugar certo. Engorda um pouquinho, pô, tá tudo bem, porque a gordura esteticamente está no lugar certo. Então a questão genética tem muita importância nisso também, tá? É óbvio que sim. Aí tem pessoas que falam assim, eu como e não engordo a barriga. Aí sabe o que as pessoas fazem? A pessoa faz a lipoaspiração. O que é a lipoaspiração? Aspira, tira a gordura. Lembre-se que a gordura foi criada lá na primeira infância, os adipócitos, não a gordura, os adipócitos, tá? Então o que acontece? A pessoa, ao tirar essas células, quase que não vai produzir células de gordura nova. Então ela vai engordar e vai engordar onde? Em tudo que é lugar, menos ali onde tirou as células de gordura. Loucura, né? Muito cuidado com isso, muito cuidado. Tá? Então a questão da genética é importantíssima. E depois tem algo muito importante que eu já conversei com várias pessoas, que é a percepção alimentar. O que é a percepção alimentar? Te liga, gurizada, anota isso aí, porque é tira e queda. Porque é o seguinte, para ti, comer muito pode ser comer um pão no café da manhã. Para outro, comer muito pode ser comer 5 pães no café da manhã. E o contrário. Fala assim, a pessoa, eu tô comendo bem pouquinho, eu cortei um monte. Quantos pães tu tá comendo no café da manhã? 3. Eu tô comendo pouco. Porque na percepção dessa pessoa, o normal era comer 5, 6, 7 pães de manhã. E ao comer 3, ela acha que está comendo pouco, mas ainda está comendo muito acima do que a percepção de outra pessoa, que acha que comer 1 já seria o suficiente ou até demais. Olha que loucura. Então, quando a gente trabalha com a questão do emagrecimento, eu falo isso, eu não sou profissional de educação física. Eu sou um professor de biologia explicando a parte metabólica biológica aqui para vocês. Então, eu não trabalho diretamente com as pessoas nesse sentido. Mas já conversei com muitos alunos, com muitos amigos que falam que... E a gente tem essa conversa com as pessoas. Fala assim, o que tu come ao longo do dia? Às vezes a pessoa que é mais magrinha, tu vai entender que o segredo dessa pessoa é a percepção. Ou seja, ela fala, não, eu como um pão, porque eu não quero comer, acho que um pão já é o suficiente. Enquanto que outra vai achar que é o suficiente comer 3. Então esse equilíbrio de percepção, de entender o que é o limite, por isso que daí consultar com uma nutricionista é importantíssimo, porque ela vai te falar, tia, mas tu tá comendo demais. Ou a pessoa vai lá e come um pão, que o problema nem é necessariamente o pão, mas coloca um monte de doce naquele pão. Ou seja, tu tens muito mais quilocalorias no doce do que no pão. Então você tem que ter uma ideia dessa percepção, você tem que se ligar, certo? E antes que eu me esqueça de continuar aqui o finalzinho, tem que pensar em outra coisa também. O nosso corpo é uma máquina interessantíssima. Se você quer queimar só a gordura da barriga, tu não vai conseguir. O nosso corpo não escolhe, vou queimar a gordura só dessa parte. Não, vai queimar a gordura igualmente. Claro que pode ser, dependendo da genética, queimar um pouquinho mais de gordura de um lado ou de outro, tá? Mas no geral, a queima de gordura é do corpo inteiro, de uma proporção igual a que você engorda. Tá? Então, onde você engorda é onde provavelmente você emagrece mais também, no sentido de gastar mais energia daquela parte. Tá bom? Voltando aqui. Então, essa percepção, o quanto é ingerido de alimento e o quanto você gasta. Tem atletas, moçada, atletas de ponta que passam o dia inteiro treinando, que vão comer 10, 15 mil quilocalorias por dia e não vão engordar, porque é o balanço energético, é o quanto se gasta e o quanto se consome. Se você comer mais do que você gasta, ao longo do tempo acumula-se gordura. Se você comer menos do que você gasta em questão de quilocalorias, ao longo do tempo você tende a emagrecer. Na nossa vida, esse é o processo. E na vida, todo mundo, preste bem atenção, você não é de um dia tá magro, no outro dia tá gordo. Não, você vai ver que numa semana você ganha um pouquinho, na outra semana um pouquinho, ou seja, é algo constante, tanto para engordar quanto para emagrecer. Por isso que o emagrecimento, ele está muito mais aqui do que na atividade física, porque o que mais existe são pessoas que são determinadas a emagrecer, mas começa do 0 ao 100, fala, não, agora vou cortar tudo, vou fazer um monte de atividade, e isso é insustentável. Converse com qualquer especialista, professor de educação física, nutricionista, enfim, que é da área, ele vai falar, cara, se tu enlouquecer e achar que vai emagrecer 1 quilo por dia,
Isso não é sustentável, o seu corpo vai dar um problema no seu corpo. Então o segredo é você botar na balança, quer emagrecer, gastar um pouco mais do que consome e não precisa passar fome, aquele negócio. Mas ao longo dos meses, você vai perceber uma perda de peso constante ou um aumento de peso constante. Tudo são os extremos. Tem aquele programa, Quilos Mortais, eu acho, não sei se é esse o nome, mas que tem um médico que vai tratar ou tentar tratar pessoas que são aí sim obesas, não estamos nem falando de ser gordinho, que as pessoas que às vezes não conseguem nem tomar banho, nem ir ao banheiro. Aí ele vai na casa das pessoas e lá o que a gente mais percebe é a percepção. A pessoa fala que está comendo menos, que está comendo pouco, e continua ganhando peso, porque claro, para aquela pessoa que comia 10 quilos de comida por dia, comer 5 quilos é comer pouco. Só que comer 5 quilos de comida ainda é comer demais, entendeu? Então tudo está na percepção. São pessoas normalmente que têm problemas até psicológicos, que têm que tratar a questão psicológica, fazer, além obviamente de talvez alguma coisa hormonal ali, uma depressão profunda, que a pessoa assim, que realmente faz isso como se fosse uma retaliação a si mesmo, ao seu corpo. Porque no momento que você tem um sobrepeso que te dificulta fazer as coisas do dia a dia, procure ajuda médica. O que melhor a gente pode doar para nós mesmos é uma saúde boa, é um futuro agradável. Você quer chegar aos 80 anos amarrando os tênis, tomando banho sozinho, quer chegar aos 90 fazendo isso. Então você tem que plantar lá atrás, é que nem nos estudos. Se você quer aprovar num curso do teu sonho, você tem que começar a estudar lá atrás. Não adianta você chegar na hora, agora eu vou estudar, não adianta. Então a nossa saúde é a mesma coisa. Da mesma importância é a magreza demais. Existem doenças aqui, tá? Anorexia, bulimia e tal, que a pessoa fica muito magra, de maneira que também vai ter problemas de saúde na vida, é assim, né? Então o equilíbrio é o segredo. Eu falo, o equilíbrio, nada de extremismo, nem para um lado nem para o outro. E muito cuidado, porque tem pessoas que querem ficar aqui e musculoso ainda, e aí vão para onde? Para testosterona, para os hormônios sintéticos e tal, e esse é um grande problema também, tá? Porque o nosso corpo, quando sobrecarrega na questão hormonal, vai dar problemas, rins, fígado e outro. Então, se você quer entrar, enveredar por um caminho desse, consulte sempre um médico, muito cuidado. E para tudo que eu estou falando aqui é uma visão biológica. Lembre-se, tem dúvida? Vá até um nutricionista, num médico, num profissional de educação física, tenha um acompanhamento. Hoje a medicina, a ciência está muito avançada. Então você pode ter uma preparação muito adequada, que seja sustentável, que permita você ser saudável ao longo do tempo. Há uma discussão na internet falando sobre ser saudável e ser gordo, ou ser saudável e ser muito magro, os extremos. Houve essa discussão. E isso não se trata de autoestima, que eu acho que temos que ter autoestima, seja você que tem sobrepeso, ou você que tem um peso abaixo, você tem que pensar assim, cara, é o meu corpo, tá tudo bem, ninguém tem que te discriminar de jeito nenhum. O que você tem que pensar é na sua saúde. Uma pessoa que tá com muito... Eu não tô falando de gordinho, tá, pessoal? Um gordinho é normal, um magrinho é normal, mas quando a pessoa tá muito acima do peso, que isso atrapalha as coisas do dia a dia, tem que pensar que se continuar isso ao longo dos meses, dos anos ou das décadas, a tua expectativa de vida despenca. A probabilidade de você ter um problema aos 50 anos e que Deus não permita, né, mas que a pessoa venha a falecer precocemente é muito mais alta uma pessoa obesa do que uma pessoa normal. Ou uma pessoa muito abaixo também do peso pode ter vários outros problemas. Tem filme que trata sobre isso. Então não é nem uma questão de estética. A estética nós devemos respeitar qualquer tipo de estética. Tá? A diferença faz parte da sociedade. O que se discute aqui é a sua saúde. Então temos que estudar e temos que entender isso, tá? Não é para ficar musculoso, fitness, não, é para tu ficar bem consigo mesmo. É tu fazer as coisas bem consigo mesmo. Quer ver? Um exemplo aí que, pô, eu acompanho há alguns anos já, que é a Jojo Todinho. Pô, a Jojo Todinho era bem gordinha, né? Ela começou a ficar fitness, velho. Eu olhei assim, fazia alguns meses que eu não via ela, de repente eu sigo ela, né? No Instagram lá. De repente eu olho, cara, ela remodelou o corpo, ela entrou numa atividade física ali e ela deve estar se sentindo muito melhor. Então eu estou dando um exemplo que me veio agora, nem estava no meu roteiro mental de falar sobre ela aqui. Até manda esse vídeo para ela, manda lá um direct para ela, marca ela lá, tá? Que é um exemplo que eu vejo de superação, tá bom? Nesse sentido. Ai, é isso, falei, gurizada, barbaridade, tá?
Tamo junto, não se esqueça, estudem bastante e cuidem da saúde, porque cuidar da saúde faz bem também para os estudos. Quando a gente está bem, faz atividade física, musculação, aeróbico, tudo certinho, você vai conseguir estudar mais e melhor. O vídeo que era para ser curto ficou longo, então mereço aqui o teu like felpudo, a tua inscrição. E se você não conhece a plataforma do professor Samuel Cunha, não deixe de conhecer biolandia.com.br ou professorsamuelcunha.com.br, vai para o mesmo site, tamo junto, lá é a biologia completa. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.